Existe vida em outros planetas? Como é que é a vida nos mundos habitados? Existem os extraterrestres? Ah, e eles são verdes, com anteninha, com 3 braços e 5 pernas. Eles comem batata frita? Galera, estamos aqui no Galera Espírita, tudo bem com vocês? Então, é o seguinte, no tema de hoje aí, vida em outros planetas, um negócio que atrai tanta curiosidade, curiosidade dos cientistas, curiosidade de religiosos, até de Jesus, né? Ele andou falando alguma coisa sobre isso, procede, seu Bruno Lourenço? É alguma coisa no sentido de que há muitas moradas na casa do Pai. Então, Bianca, diz pro titio aqui, pode haver vida em outros planetas? Você acha que pode? Olha, achar, eu acho tudo. Mas na doutrina diz que sim, que tem vida em outros planetas, né? E até porque tem um filósofo, que eu sempre esqueço o nome, quem me conhece já sabe que eu não vou lembrar, que diz que se não existe vida em outros planetas, o universo é um grande desperdício de espaço. Então, assim, existem vários mundos e para só a Terra ser habitada, né? E a gente também estuda a questão das escalas evolutivas, né? Mundo primitivo, provas e expiações, regeneração. Então, os mundos também participam dessas escalas. Cada planeta tem a sua escala evolutiva e a gente está aqui por afinidade. Nossa, eu achei... Pega um Google aí rapidinho, Bruno. Eu pego o Google, eu achei tão lógico e tão bacana essa frase. Vamos descobrir de quem é, como é que é a frase? Vamos. Se o universo... Não, se... Ah, isso dá um meme. Pelo Ai, amor de Douglas, Deus, isso dá um meme. E aí, quem consegue primeiro, hein? É Bruno? Ué, pra mim era eu que tinha que fazer isso, né? Mas tá difícil. Planetas... É um filósofo que eu não conheço. Qual o nome tá aí? Se não existe vida fora da Terra, o universo é um grande desperdício de espaço. Carl Sagan. Ó, o Bruno achou aqui no Google, ó. Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Carl Sagan. Editor, Doug, só pra você saber, ó. Como é que escreve Carl Sagan? É C-A-R-L, espaço, S-A-G-A-N. Carl Sagan, ok? Será como antes. No estudo da doutrina espírita, Kardec vai dizer pra gente que Deus seria alguém muito vaidoso se ele fizesse todos os astros e planetas só para demonstrar para os terráqueos o poder que ele possui, né? Pergunta dos internautas. A gente tem aqui a pergunta da Denise Santos. Já aproveito para agradecer por ter escrito pra gente. Obrigado, Denise. Valeu, Denise. Brigadão. E a pergunta dela é a seguinte. Nos mundos mais adiantados, os corpos físicos são mais sutis. Será possível que eles tenham os órgãos internos também mais sutis? Exemplo, não precisam do aparelho digestório porque não se alimentam de carne, ou não precisam dos dentes caninos, que também foi uma coisa que ele desenvolveu por causa disso. Algo do tipo. Eu acho que a própria pergunta dela já traz a resposta, né? É claro que à medida que o processo evolutivo ele vai acontecendo, a composição orgânica, a gente chama de orgânico porque é a forma como a gente nomeia aqui no nosso planeta, mas lá a gente não sabe de que forma os espíritos dão nome a isso, mas com certeza essa organização ela vai acompanhar, ela evoluir. A gente mesmo, né? A gente mesmo vem num processo de... A ideia dos dentes, criar porque precisa. Hoje tem alguns dentes que nós já estamos perdendo porque já inventaram panela de pressão, então os alimentos já estão mais moles. Enfim, se a gente mesmo, aqui no nosso planeta, realizar um progresso nas questões
orgânicas do corpo físico, nos planetas mais evoluídos, essa organização deve seguir. Como a doutrina espírita é a doutrina da razão, da lógica, do bom senso, o bom senso nos leva a crer nisso. Ela mesma trouxe aí uma resposta na pergunta que ela formulou. Pô, Denise, além de você perguntar, você ainda trouxe uma contribuição, né? Contribuição. Isso aí. Se naquele planeta já não existe o consumo de carne, né, ou o consumo de alimentos materiais, realmente não vai mais ter o aparelho digestivo, né? E a pergunta agora das Amaras. Amara, obrigada também por escrever. Valeu, todo Amara. mundo que escreveu, Obrigado. algumas perguntas não foram lidas, mas a gente já agradece porque foram todo mundo. muitas perguntas, nós não demos conta de responder tudo aqui. Bom, e a pergunta da Isamara Intra é a seguinte. Em nosso sistema solar, quais os planetas mais evoluídos e quais os menos evoluídos? Agora é a hora da revelação. Agora, vamos embora. Pois é, nesse texto da revista Speed de 1858, salvo o melhor juízo? Eu acho que é 1860. Não, eu mas acho. na 1858 também tem. Então vai. O texto vai trazendo informações sobre os planetas e traz a informação de que nessa questão de organização evolutiva, Marte seria um planeta mais inferior e Júpiter seria local de habitação teria um planeta mais elevado. Seria o planeta mais elevado do nosso sistema solar. Que não chega a ser um planeta de espíritos perfeitos. Não. Nesse texto mesmo, Kardec coloca que ele recebe as informações pelo processo de evocação de espíritos, de que é um local de habitação de espíritos de segunda ordem. Então, não são de primeira ordem. Naquela escala espírita que Kardec propõe lá no Livro dos Espíritos. Então, não é um mundo... Júpiter não é um mundo perfeito. Mas é aqui no nosso sistema o mais avançado. Se eu não me engano, Marte, ele fala que é da 9ª ordem, se eu não me engano. Da 9ª ordem. Eu não consigo ler, porque eu gosto mais dos planetas elevados. Dos países. Porque eu estou me preparando para ir para lá, então me fixei nisso. Mas o que eu acho legal dessa questão da escala evolutiva que a gente vê com a questão dos mundos habitados é que já se falava de vida em outros planetas em 1800 e bolinhas lá com Allan Kardec, e hoje em dia cada vez mais a ciência vem comprovando que tem de vida em outros planetas, inclusive de outros sistemas solares parecidos com o nosso. Então não existe só o que a gente antigamente achava que era só isso aqui, nosso mundinho, a Terra, né? nosso mundinho, vem o Sol, tudo a nosso favor. E não, é uma coisa enorme, a gente faz parte, a gente é uma formiguinha, né, nesse universo. Mas essa curiosidade aí, Bianca, ela acompanha o homem desde o início da sociedade. Desde o início dos tempos, né? Quantos até sofreram um processo de perseguição porque construíram instrumentos para contemplar o universo? Será por quê que eles têm tanto desejo de olhar para fora? Porque traziam recordações, eu não tenho dúvida disso, da existência de vida em outros planetas. Aí, quando estavam reencarnados aqui, manifestavam essa curiosidade de olhar e de contemplar, né? A gente vai lembrar de Galileu, que trouxe aquela grande informação, grande contribuição de que o Sol, de que a Terra não era o centro do universo, porque, veja, a gente não só achava que só tinha vida na Terra, como achávamos que nós éramos o centro do universo, a nossa prepotência. Mas existiram muitos pensadores, pesquisadores, que trouxeram com certeza as informações que tiveram contato no mundo espiritual e incentivaram esse processo que a ciência hoje tem investigado cada vez mais. Eu tenho uma revelação. Nossa, mãe, que susto, esse menino não é de Deus. Eu não. tenho uma revelação. Eu recebi um Você vídeo... é um extraterrestre. Não, eu recebi um vídeo, eu tô aqui consultando. Recebi um vídeo, sabe quem me mandou esse vídeo? Quem? Quem? Sidney Grilo. Sidney Grilo me mandou um vídeo, tá? Cadê? Deixa eu achar aqui. Esse vídeo foi gravado, né, supostamente, na casa de Carlos Vereza, mas pelo menos você escuta a voz dele nesse vídeo. Você sabe qual é o vídeo que eu tô falando? Eu não assisti, não. Mas Casa de Carlos muito Vereza e batizado. esposa. Mas é o seguinte, esse vídeo, deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Não tá aqui ainda. Esse vídeo é um vídeo que impressiona porque eles estão na sacada do apartamento e de repente eles veem 2 objetos não identificados, tá? Na verdade são 2 raios de luz. Esses raios se movimentam e ficam ali por 2, 3 minutos eles filmando aquilo. Right. A gente vai ver também em reportagens de televisão que estão sendo revelados documentos secretos da aeronáutica, controladores de voo
conversando dezenas e dezenas e dezenas de vezes sobre objetos não identificados vistos a olhos nus, com movimentos impossíveis de serem feitos por aeronaves aqui da Terra, né? Movimentos circulares, e de piscar, e de apagar, enfim. Então, muito interessante. A ciência e os fatos, né, históricos e jornalísticos poderem comprovar isso. Somos testemunhas oculares dessa história. Agora, tem uma coisa aí que às vezes a gente esquece, né? A gente até iniciou o programa aqui questionando se existiram extraterrestres, né? E a gente tem, assim, categoricamente afirmar que sim, porque nós somos. Nós não somos espíritos criados para habitar esse planeta exclusivamente. Nessa vida, sim. Quando Kardec pergunta lá o que é o espírito, o que eles respondem? É o princípio inteligente do universo. Não é o princípio inteligente do Brasil, não é o princípio inteligente da Terra, do sistema solar, do universo. Por que os espíritos respondem isso, então? Já estamos deixando claros que há a existência de espíritos, de seres inteligentes, habitando todo o universo. E nós somos esses seres. Então, e a nossa verdadeira vida, isso é até crença pacífica em todas as religiões, de cunho cristão, não é aqui na Terra. Então, se nós não fomos criados para a vida verdadeira que é aqui na Terra, nós somos seres extraterrestres. Nós mesmos somos seres extraterrestres. Fora da Terra, isso aí. E se a gente está encarnado na Terra, é por quê? Porque a gente ainda precisa desse planeta, porque ele está exatamente oferecendo as condições que nós necessitamos, os instrumentos que nós precisamos para o nosso processo evolutivo nesse momento. Atenção, eu não sei em que câmera eu vou tentar na câmera do meio. Então, atenção, você que está assistindo a gente, você está encarnado na Terra, que é um planeta que tem doença, que tem brigas e violência e egoísmo, é porque o nosso patamar, o nosso nível evolutivo ainda é esse. E a gente precisa se livrar disso para, quem sabe, consigamos habitar mundos mais perfeitos e mundos melhores, né? Mariede Coimbra. Mariede, obrigado pela participação, um beijo. Bom, ela diz o seguinte, ela leu Transição Planetária e outros livros também que falam sobre a evolução do nosso planeta. Mas ela diz assim, mas tem horas que, vendo as reportagens, porque eu tenho que me manter atualizada, eu vejo tanto desamor, tanta ignorância, que fica meio complicado. Né? Ela às vezes dá uma desanimada. Como é que é o nome dela mesmo, Tiago? Mariede Coimbra. Então, eu quero dizer para você que essa sua observação aí é a prova mais concreta de progresso do nosso planeta. Sabe por quê? Porque há tempos atrás, nós não estaríamos sentados de frente à TV nos incomodando com a corrupção, com a violência. Sabe por quê? Porque todos nós estávamos sendo corruptos. Todos nós estávamos sendo violentos. Então, a partir do momento em que grande parte da população progride e começa a se incomodar, porque seria ruim se isso não estivesse nos incomodando, porque nós também estaríamos ainda sendo satisfeitos por esses desejos. Então, quando Kardec fala isso muito bem, né? Infelizmente, os bons são tímidos e os maus são audaciosos. Então, eles são minoria, mas como fazem muito barulho, chamam atenção. Até porque o que atrai nossa atenção é aquilo que é diferente. Todo mundo se vestir igual e ver alguém fantasiado, todo mundo vai deixar de olhar para olhar quem está fantasiado. Porque o que é diferente, por mais que seja minoria, e só é diferente porque é a minoria, que chama a nossa atenção. E lá, na Gênesis, no último capítulo, Sinais dos Tempos, no item final dos tempos, o Espírito Árago tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, quanto mais se avança, mais se sente o que falta. Então, quanto mais o nosso planeta progredir, mais desejo de progresso nós teremos, mais percepção do que está faltando para ele progredir. Por quê? Porque a nossa consciência, a nossa percepção está amadurecida. E aí a gente passa a ter essas impressões. Essa impressão dela é boa. A gente só não pode deixar se contaminar só por esse sentimento pessimista. Não pode perder a fé, né? Não pode perder a fé. Agora, se a gente não tivesse percebendo e se questionando, é que seria o problema, né? Não, e Mariede, quando você ficar desanimada, lembra o seguinte, antigamente corrupto não ia preso, o machismo era normal e hoje em dia a mulher já busca seu espaço de igualdade, a escravidão e o racismo não são mais tolerados. Nós resolvíamos as nossas coisas pelos duelos, isso era normal, ou então atirávamos as pessoas às feras, e isso era normal. Ao contrário, a gente
enchia os circos para assistir isso e tinha prazer disso. Hoje em dia, se isso acontece, a gente se choca na sociedade. Isso é progresso. O planeta está progredindo, eu não tenho dúvida disso e prefiro me manter com esse sentimento otimista. Não, se a gente olhar para trás, é inevitável. A gente tá caminhando. Poxa, editor, solta pra gente aí uma animação de Mozart, uma animação muito legal, feita pela Ru Produções, do Luiz Ru, um abração, e mostra pra gente aí um pouquinho de Mozart falando sobre a vida em Júpiter. Muito legal. Roda aí pra gente. 1858, Paris, França. Há alguns anos, ocorreram comunicações com o espírito Mozart, e elas foram registradas. É interessante a concordância perfeita existente entre as respostas contidas e as que foram dadas por outros espíritos. Sobre tal comparação, chamamos a atenção dos nossos leitores, que dela tirarão as conclusões que julgarem mais certas. O que é melodia? Para você, muitas vezes, é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que presenciou num mundo melhor. No planeta em que habito, Júpiter, a melodia é em toda parte. No barulho da água, no estalar das folhas, no canto do vento. As flores sussurram e cantam. Tudo torna os sons melodiosos. Aqui moram pessoas boas. Conquistaram este planeta por suas virtudes. Eles escolheram cantar a Deus. Com isso, a música religiosa ajuda a elevação da alma, para que possamos crescer cada vez mais. Como gostaria de mostrar esse mundo para vocês. Aqui somos tão felizes, dessa forma poderia inspirá-los. Todos somos caridosos, tudo é muito belo, e a natureza é tão admirável. Que beleza! Espelho da Alma, um abraço. Ah, garoto. Vamos que vamos. Noite escura, dor imensa, céu com nuvens e trovões. Os sorrisos são fechados, corações em solidão. E onde está a solução para que a gente possa ver o horizonte de esperança, o lindo amanhecer, o lindo amanhecer.